Todo mundo é comunista, até o comunismo bater na sua porta e querer os seus bens. O famoso comunista do YouTube, Jones Manuel, que adora usar o seu iPhone e jogar no seu PlayStation 5, não quis que o seu canal fosse controlado pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, do qual ele fazia parte, e pediu para sair. Vamos ver nesse vídeo a farsa do discurso marxista e como influenciadores de esquerda são hipócritas, mentirosos e como desmascarar essa gente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Jones Manuel, o ícone brasileiro de muitos esquerdistas, sempre pregou os métodos revolucionários defendidos por Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin e tantos outros comunistas. Em discurso, numa palestra feita há anos, o próprio Jones foi filmado dizendo que é necessário estimular o ódio de classes e que as pessoas deveriam odiar a burguesia brasileira e seus representantes. Ou seja, ele defendeu publicamente a violência e a opressão contra pessoas inocentes. Jones nunca foi perseguido pelo Supremo Tribunal Federal por propagar o ódio, pois um indivíduo de esquerda é considerado um camarada dos ministros e de seus aliados petistas. Mas o que eles não te contam é que o comunismo que eles tanto defendem só serve para os outros, pois essas pessoas vivem uma vida pra lá de capitalista, e eles próprios não querem socializar os seus bens. Geralmente, o socialista médio brasileiro é o típico funcionário público que ganha entre 20 e 40 mil reais por mês e vive pregando uma falsa virtude que ele mesmo nunca praticou. Mas vamos entender melhor o que aconteceu no caso do Jones Manuel. Recentemente, Jones tem passado vergonha na internet, pois um vídeo no qual ele confessa que não queria que o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, controlasse o seu canal do YouTube, viralizou muito. É aquela história: pimenta só é refresco quando arde nos olhos dos outros. Essas pessoas querem que o Estado controle as indústrias e as empresas, e estatize as terras produtivas dos produtores agrícolas. Mas quando o comunismo bate na sua porta, eles imediatamente arregam. Jones, como tantos outros influenciadores de esquerda, que defendem as ideias marxistas e dizem que desejam viver no modelo de sociedade socialista para um dia alcançar o comunismo pleno, vivem de mentiras. Essas pessoas têm carros, casas, têm seus iPhones e computadores e todos os bens materiais e confortos que o sistema econômico capitalista pode proporcionar. Jones Manuel assumiu num vídeo com um semblante triste em seu rosto que o PCBR queria assumir total controle do seu canal Farol Brasil. No entanto, ele reconheceu que o canal poderia perder sua receita se o partido não conseguisse administrar o canal de forma eficiente para garantir a sua renda. Nesse momento, ele percebeu que até mesmo um canal do YouTube precisa agradar os seus clientes e gerar valor para os consumidores, no caso, os telespectadores, para continuar tendo ganhos financeiros. Mas a hipocrisia não é algo exclusivo de Jones. Isso sempre foi algo generalizado entre os esquerdistas. Uma famosa figura esquerdista que vive fazendo L e defendendo Lula, sem sombra de dúvidas, é Gilberto Gil. Esse cantor é milionário e, mesmo assim, o governo brasileiro, sob o comando de Lula, fez de tudo para destinar 4 milhões de reais para patrocinar sua turnê Tempo Rei. Foi usando os recursos dos Correios, uma empresa estatal que figurou como a patrocinadora master do evento, que Lula conseguiu criar um pretexto para justificar esse investimento milionário para o seu amigo de longa data. E é assim que a esquerda atua e sempre atuou, ajudando e privilegiando seus amigos, que se tornam podres de ricos em detrimento do povo trabalhador que vive de pagar impostos. Vários figurões da mídia e da TV, como artistas, músicos e atores famosos que adoram defender o PT, na verdade são podres de ricos e vivem sugando recursos da Lei Rouanet. Muitos deles, hoje, nem moram no Brasil, estão nos Estados Unidos, na Austrália ou em outro país capitalista e vivem pregando o socialismo de lá. A esquerda nunca esteve preocupada com a coerência e com a verdade. Os militantes comunistas e socialistas que fingem defender os trabalhadores, na verdade, vivem pagando pau para ditadores criminosos como a família Castro em Cuba e Nicolás Maduro na Venezuela. Mesmo assim, por incrível que pareça, ainda existem muitos pobres e indivíduos de classe média que acreditam que as lideranças políticas de esquerda vão melhorar alguma coisa. Afinal, se tem uma coisa que funciona na democracia, é a mentira. O famoso dissidente soviético e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o russo Alexander Solzhenitsyn, já trazia importantes alertas aos jovens marxistas que vivem em países onde há economia de mercado.
Ele alertava para essas pessoas não romantizarem aquilo que elas nunca tinham vivido. O escritor russo acreditava que muitos intelectuais e estudantes ocidentais admiravam o socialismo porque nunca tinham experimentado suas consequências práticas. O socialismo foi sim praticado tanto na União Soviética como na China maoísta e no Camboja de Pol Pot, além de Cuba, Coreia do Norte e outros países. O resultado foi fome e escassez generalizada, um aumento gritante da miséria, muitas mortes por inanição, muitas prisões arbitrárias e perseguições implacáveis a pessoas inocentes. Em um regime totalitário, como o socialismo marxista, qualquer pessoa pode se tornar o inimigo do Estado a qualquer momento. Qualquer comportamento que pode ser visto e considerado como um comportamento burguês é o suficiente para o regime investigar a vida da pessoa e persegui-la. Esse é o comunismo real, que é baseado na intolerância, no controle e na violência. Basta o ditador e seus aliados te rotularem de contra-revolucionário ou de agitador da burguesia que a sua vida está condenada. Assim, Alexander Solzhenitsyn lembrava em seus escritos e palestras que milhões de pessoas no leste europeu e na União Soviética tinham vivido sob censura constante, perseguição política, prisões arbitrárias e campos de trabalho forçado. Por isso, Solzhenitsyn via com enorme espanto os jovens que viviam em países mais livres defendendo sistemas que ele sabia que iriam destruir a liberdade. Os comunistas sempre usaram a desculpa do futuro perfeito e utópico, o futuro em que todos supostamente seriam iguais e que teríamos um novo homem para perseguir qualquer tipo de crítico e dissidente. Infelizmente, muitas pessoas ingênuas, geralmente estudantes universitários, acreditam nessas utopias e que é possível o Estado, uma instituição monopolista, violenta e antiética, criar um mundo igualitário. Muitos críticos do marxismo e do comunismo focam na prática econômica, o que faz sentido e é importante para o debate, mas Alexander Solzhenitsyn foi muito além disso. Em seus escritos e livros, ele argumentava que um regime comunista não tinha como objetivo destruir apenas os mercados ou a propriedade privada. Na verdade, o comunismo tem como grande objetivo distorcer e perverter a moral e destruir instituições culturais e religiosas que dão sentido à vida das pessoas. O próprio Solzhenitsyn já chegou a dizer que o socialismo levava ao enfraquecimento da vida espiritual e da responsabilidade individual. É amplamente registrado que diversas ditaduras de viés marxista que controlaram povos inteiros focaram em perseguir os cristãos e destruir as igrejas. Sob o comando de Vladimir Lenin, a perseguição religiosa promovida pelos bolcheviques após a Revolução Russa de 1917 foi uma das maiores campanhas de repressão à fé já realizadas por um Estado moderno. Inspirados pelo marxismo, os líderes comunistas consideravam a religião um instrumento de opressão das massas e um obstáculo à construção da sociedade socialista e igualitária, onde o Estado é como um novo Deus. Vladimir Lenin, líder da Revolução e fundador da União Soviética, defendia o ateísmo estatal e via a Igreja Ortodoxa Russa como uma instituição ligada ao antigo regime czarista que precisava ser enfraquecida. Em 1918, o novo governo aprovou o decreto da separação entre Igreja e Estado, retirando da Igreja sua personalidade jurídica, confiscando propriedades e eliminando sua influência sobre a educação e a vida pública. Embora oficialmente a medida fosse apresentada como uma separação entre religião e governo, na prática ele abriu caminho para uma repressão cada vez mais brutal. Igrejas foram fechadas, mosteiros foram dissolvidos e milhares de religiosos passaram a ser perseguidos. Durante os primeiros anos do regime bolchevique, ao menos 28 bispos ortodoxos foram executados e cerca de 1.200 sacerdotes foram mortos. Muitos outros foram presos, enviados para campos de trabalho forçado ou submetidos a julgamentos políticos. Esse é o comunismo real. Ele ataca a fé e qualquer ideia de verdade transcendental e absoluta. E na União Soviética, esse foi só o começo da opressão. A situação piorou muito durante a Grande Fome de 1921 e 1922. Aproveitando-se da crise humanitária, o governo iniciou uma campanha de confisco dos objetos de valor pertencentes às igrejas. Embora a justificativa fosse arrecadar recursos para combater a fome, a medida também serviu para destruir a influência da igreja sobre a população. Sacerdotes que resistiam à apreensão dos bens religiosos eram presos ou executados. Documentos históricos mostram que Lenin enxergava aquele momento como uma oportunidade para desferir um golpe decisivo contra o clero e reduzir drasticamente sua capacidade de influência na sociedade. Entretanto, foi sob o governo de Joseph Stalin, anos depois da morte de Lenin, que a perseguição religiosa atingiu níveis sem precedentes. A partir do final da década de 1920, o regime comunista lançou campanhas sistemáticas para praticamente eliminar a religião da vida pública soviética.
Igrejas foram fechadas em massa, seminários religiosos foram encerrados, mosteiros foram destruídos e organizações religiosas passaram a ser consideradas inimigas do Estado. A propaganda oficial promovia o ateísmo científico e incentivava a população a abandonar qualquer prática religiosa. O auge dessa repressão contra os cristãos ocorreu durante o Grande Expurgo, entre 1937 e 1938, sob o regime stalinista. Nesse período, cerca de 168 mil membros do clero ortodoxo foram presos e mais de 100 mil foram executados. Outras estimativas apontam que aproximadamente 136 mil religiosos foram presos somente em 1937, dos quais mais de 85 mil foram fuzilados. No ano seguinte, dezenas de milhares de novas prisões e execuções ocorreram. Alguns historiadores estimam que entre 1917 e meados da década de 1930, cerca de 130 mil sacerdotes ortodoxos foram presos e aproximadamente 95 mil foram mortos pelo regime soviético. Além disso, milhares de monges e freiras também foram vítimas da repressão, sendo executados ou enviados para os campos do sistema Gulag. A destruição física das instituições religiosas também foi gigantesca. Antes da Revolução Russa, existiam dezenas de milhares de igrejas ortodoxas espalhadas pelo território russo. Em poucas décadas, esse número despencou. Muitas igrejas foram demolidas com explosivos, enquanto outras foram transformadas em armazéns, prisões, centros administrativos ou clubes destinados à propaganda comunista. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, restavam apenas algumas centenas de igrejas funcionando legalmente em toda a União Soviética. A perseguição não se limitou à Igreja Ortodoxa. Católicos, protestantes, judeus religiosos e muçulmanos também sofreram repressão. Líderes religiosos de diversas denominações foram presos, deportados ou executados. O objetivo do regime era substituir a influência da religião pela ideologia comunista, criando uma sociedade em que a lealdade ao Estado e ao partido substituísse a fé tradicional. Somente durante a Segunda Guerra Mundial, o ditador Stalin suavizou um pouco sua política antirreligiosa. Após a invasão alemã de 1941, o governo percebeu que a igreja poderia ajudar a fortalecer o patriotismo e a resistência da população. Algumas igrejas foram reabertas e a Igreja Ortodoxa recebeu uma liberdade limitada para atuar. Ainda assim, permaneceu sob rígida vigilância estatal e continuou sujeita a novas ondas de repressão nos anos seguintes. Enfim, a perseguição religiosa na União Soviética é hoje considerada por muitos historiadores uma das maiores campanhas antirreligiosas da história. E isso é o comunismo real quando colocado em prática. E mesmo assim, no mundo ocidental, ainda existem muitos cristãos que votam em políticos marxistas que defendem essas ideias comunistas, por pura falta de conhecimento. O real problema das doutrinas igualitárias e revolucionárias, como as defendidas por Karl Marx, é que elas são inerentemente anti-humanas e antirreligiosas, pregando sempre um futuro utópico, onde o Estado vai usar de força e de políticas socialistas para tornar todo mundo igual e onde Deus não existe. Mas a verdade é que sempre existirão indivíduos em posições de poder, ganhando mais dinheiro e sendo privilegiados, para comandar e oprimir a população, como acontece em toda ditadura. Para saber mais, e caso queiram se aprofundar nesse assunto, como recomendação de leitura, deixamos aqui os livros O Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, e Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos, de Anne Applebaum. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!